Bom dia, gente. Meu nome é Luiz Felipe. Eu trabalho aqui no escritório, eu sou coordenador da consultoria tributária e eu gostaria de falar com vocês nessa bela manhã sobre um tema que eu tenho um carinho especial, que é o contrato de compartilhamento de custos ou despesas, o cost sharing. E só fazendo uma digressão aqui, explicando por que eu tenho esse carinho especial pelo contrato. Na verdade, foi o primeiro parecer que eu escrevi na minha carreira, foi sobre cost sharing internacional. E faz um bom tempo. E voltando naquela época, meu chefe chegou, Menedim, tem um trabalho novo, você gostaria de fazer? Eu tinha acabado de sair de Big Four, então estava sedento, aquela empolgação do advogado que de fato vai trabalhar como advogado. Falei, não, claro. Peguei todos os meus manuais de direito civil, Maria Helena Diniz, Venosa, porque, bom, tenho que fazer um parecer sobre contrato, eu vou olhar na disciplina adequada. E não serviu de muita coisa, porque foi nessa hora que eu percebi que o contrato de cost sharing, na verdade, é um contrato atípico. Por ser atípico, eu não vou encontrar nenhum indício dele num regramento jurídico. Ele não vai estar no Código Civil, eu não vou ter nenhuma disposição legal sobre ele. Então, via de regra, ele acaba sendo uma construção, seja dos contribuintes, seja das autoridades fiscais, seja dos tribunais administrativos, e com base nisso, ao longo do tempo, ele foi se adequando. Bom, aprofundando nesses estudos iniciais lá atrás, eu descobri que ele é um contrato que necessariamente ele tem que ser escrito, ele não pode ser um contrato verbal. Eu não posso ter markup nele, porque como eu estou tratando de compartilhamento de custos ou despesas, necessariamente eu não tenho uma margem de cobrança, porque eu não estou prestando um serviço, eu estou devolvendo o dinheiro que foi gasto na realização dele. Bom, eu verifiquei também nesse estudo, só para fazer aquele parecer lá de trás, que eu tenho que ter critérios objetivos para quantificar o meu custo, o meu gasto, quanto que eu estou mandando. Então, durante esse tempo, a própria Receita Federal estabeleceu critérios objetivos, daí tinha o método direto era, via de regra, timesheet, tinha o método indireto, que às vezes se confundia com o faturamento, então a empresa que faturava mais acabava mandando mais dinheiro para ressarcir o gasto da matriz. Por que eu estou falando de mandar dinheiro? Porque necessariamente nesse tipo de contrato eu tenho uma empresa centralizadora, que é onde eu vou concentrar todos esses gastos dessas atividades necessariamente de back-office e fazer a remessa. Então, só começando a apresentação depois desse breve estudo, para que serve de fato o contrato de cost sharing? O contrato de cost sharing ele não prevê uma margem de lucro porque eu tenho que ganhar na eficiência. Então, necessariamente, se eu tenho um polo, uma das minhas empresas, ela realiza determinado serviço, seja de RH, seja jurídico, seja contábil, e ela realiza esse serviço bem, não faz sentido eu diluir esse serviço em outras unidades enquanto eu posso concentrar ele nessa unidade que realiza esse serviço de maneira satisfatória. Até porque eu consigo ganhar em eficiência, eu consigo ganhar em margem, eu consigo negociar melhor, eu consigo contratar melhores prestadores do serviço interno, não prestadores de serviço para fora, o que acaba facilitando bastante na operacionalização. E como que foi criado esses conceitos de contrato de cost sharing? Como que a gente chegou nesse consenso? Uma vez que não tem nada na legislação a respeito, as soluções de consultas liberadas pela Receita Federal ao longo do tempo, elas estabeleceram diversos critérios e o contribuinte foi se adequando. Então, assim como eu falei anteriormente, necessariamente contrato escrito, atividade somente de back-office, eu não posso compartilhar o custo de um core business da minha empresa. Se eu presto esse serviço, necessariamente eu estou fornecendo esse serviço, nesse caso não estou fornecendo, eu estou ressarcindo. Eu preciso necessariamente ter esses critérios objetivos de rateio, não posso ter o lucro, conforme vocês podem ver que o parecer ele saiu bem lá naquela época, porque foi basicamente o que a Receita Federal orienta. E necessariamente eu tenho esse conceito de que as atividades têm que ser colocadas à disposição do grupo, ou seja, eu tenho que ter um benefício mútuo, eu não posso direcionar só para uma unidade esse benefício, ele tem que ser global.
E, bom, só contando a historinha de como que a Receita Federal chegou nessas delimitações. Até 2012, o cenário era terrível para esse tipo de contrato, porque a Receita Federal falava, ó, isso aí é uma prestação de serviço, então você vai tributar IRCS, PIS, COFINS, CID e eventual o EOF, e ela não permitia a dedutibilidade também, então era algo de fato terrível. Chegou a solução de consulta 8 de 2012, a Receita Federal ela começou a racionalizar um pouco mais. Ela falou, não, veja bem, quando você tem esse tipo de contrato, você não está sujeito às regras de preço de transferência, porque quando eu estou falando de preço de transferência, eu falo de preço, reembolso não tem preço, então não se aplica as regras de transferência nesse caso. Você não está prestando um serviço, de fato você está fazendo um reembolso, e a solução 8 de 2012, ela falou que poderia incidir o imposto de renda líquido na fonte, que já é uma interpretação não tão correta da Receita Federal, mas já demonstrou um alento de que, olha, eu estou mudando o meu entendimento, agora eu estou mais internacional, visando mais essas empresas multinacionais e permitindo esse tipo de contrato. Posteriormente, chegou a solução de divergência 2013, a 23 de 2013, que ela ratificou esse entendimento, aqui falando especificamente de cost sharing nacional. Só que eu acho que vocês conseguem chegar no mesmo consenso que eu, que não faz sentido eu considerar reembolso no cost sharing nacional e não considerar como reembolso no internacional. Então, via de regra, a solução de consulta, a solução de divergência 23, ela foi muito utilizada como embasamento para todos os cost sharings, e ela continua sendo até hoje. E foi nela que a Receita Federal manifestou expressamente a necessidade de formalização prévia por escrito, ou seja, eu preciso ter um contrato escrito. Ela também trouxe o ponto de critério de rateio objetivo, ou seja, ela trouxe todos aqueles delimitadores que eu falei anteriormente para vocês, o que foi muito bom, porque durante um breve momento os contribuintes eles ficaram satisfeitos, eles falaram, nossa, agora você entendeu de fato o que a gente faz, porque não incidiria o IR-fonte, não incidiria o PIS, não incidiria a COFINS, ou seja, a Receita Federal ela interpretou como de fato um reembolso, e sendo reembolso, no MAC se falar em acréscimo patrimonial ou prestação de serviço, o que foi muito interessante. Depois veio a solução de consulta 276 de 2019, essa é a minha favorita, porque ela dá muita margem para discussão. Por que ela dá margem para discussão? Porque foi aí que a Receita Federal importou direto daqueles guidelines da OCDE, que de regra são os Transfer Pricing Guidelines, e ela importou um conceito de benefício mútuo. Então ela falou, ó, veja bem, consulente, nesse seu caso, você de fato tem um contrato por escrito, você de fato tem critérios de rateio objetivos, no entanto não tem um benefício mútuo, não está beneficiando todas as empresas do seu grupo. E por que eu digo que isso é um ponto polêmico? Porque o benefício mútuo, quando a gente vai ler os guidelines da OCDE, ele se aplica via de regra para um outro tipo de contrato, que é o contrato de contribuição para o custo. O contrato de contribuição para o custo é quando eu quero desenvolver um intangível, ou eu estou desenvolvendo um ativo, e diversas empresas do grupo, elas contribuem. Por exemplo, vamos pegar a época da Covid. Eu tenho uma indústria farmacêutica que está desenvolvendo uma vacina da Covid, e todas as empresas espalhadas pelo mundo, elas contribuem porque elas vão querer utilizar do benefício da vacina. Ou seja, eu não vou querer pagar royalties para a minha matriz para poder utilizar essa vacina. E a Receita Federal foi lá e aplicou isso para contrato de compartilhamento de despesa, que não tem muito a ver. Então, ok, a gente pode se aproximar, sai um pouco dos Transfer Pricing Guidelines, a gente entra no benefício mútuo geral, tem que de fato beneficiar todas as empresas do grupo. Tudo bem, seguimos assim. E, via de regra, aí encerra a história. Depois a gente tem algumas outras soluções de consultas favoráveis ao contribuinte, outras desfavoráveis, mas, via de regra, se respeitarmos todos esses pontos, estaremos diante de um contrato de cost sharing não tributável e dedutível. Em contrapartida, não respeitando algum desses pontos, e é o que vem acontecendo, porque a gente sabe como funciona, principalmente para advogado, o papel acaba aceitando tudo, mas não adianta você
você chamar de cost sharing um documento que não é um cost sharing. E aí, de fato, você vai ter essa jurisprudência desfavorável, mas desfavorável por outros motivos, não porque não foram considerados contratos de fato de cost sharing, é porque isso não era cost sharing. Não sendo cost sharing, você vai ter que, de fato, tributar essa remessa que você está fazendo para o exterior. Mas, bom, eu deixei lá destacado a solução de consulta 39 de 25. Eu vou falar dela já já, porque eu não quero dar spoiler. Até então, a gente chegou na solução de consulta 276, a gente tem aquele conceito de benefício mútuo, discutível, mas ok, a gente consegue segui-lo. Só que chegaram as novas regras de preço de transferência, que é a Lei 14596 de 2023. E eu não sei se vocês estão familiarizados, até então, preços de transferência no Brasil, muita gente fala que era simples, era objetivo, era matemático. De fato, na teoria era simples, objetivo e matemático, mas quando a gente ia praticar, e eu, na minha experiência, eu fiz muita revisão de transfer pricing, era extremamente complexo porque você depende de muito documento da contabilidade e dificilmente a contabilidade está 100% correta. Então, a gente tinha que aplicar alguns métodos matemáticos com base em documentos defasados. Então, eu não sei se era tão simples assim quanto muita gente vende. Mas, enfim, hoje em dia a gente tem o transfer pricing baseado no conceito arm's length, que é a distância de um braço. Então, hoje em dia, você tem preços comparáveis. É muito mais algo comparável do que matemático. É um sistema muito mais econômico. Mas esse não é o objetivo da palestra de hoje. Eu só quis dar uma introdução para vocês sobre como que funciona o transfer pricing. O grande ponto é que a nova legislação de transfer pricing, ela trouxe a categorização, e vocês vão lembrar que eu falei que quando eu estava fazendo o parecer lá atrás, eu não achava nada sobre o cost sharing. E hoje a gente tem na legislação de transfer pricing, que aqui vale uma ressalva, é uma legislação estanque, que ela se aplica especificamente para transfer pricing, e ela traz a definição de contrato de compartilhamento de custos e prestação de serviço intragrupo. Isso preocupou muito os contribuintes na época, porque eles falaram, poxa, se agora eu tenho na própria legislação, que seja de transfer pricing, uma definição escrita sobre o que é o contrato de compartilhamento de custos, que aqui ele chama de contrato de compartilhamento de custos, mas é muito vinculado com aquele contribuição para o custo que eu falei anteriormente, e a gente tem o prestação de serviço intragrupo, que por mais que chame prestação de serviço intragrupo, ele está muito mais vinculado ao contrato de compartilhamento de despesas. Isso preocupou os contribuintes, porque eles falaram, ora, eu tenho toda essa construção da jurisprudência sobre o que é o cost sharing, partindo do princípio de que ele é um contrato atípico, e agora eu tenho uma legislação já me falando exatamente o que é. Ligou um alerta no contribuinte. Veio a regulamentação dessa lei e o alerta ele acendeu ainda mais. Por quê? Porque a regulamentação ela trouxe o conceito de serviços de baixo valor agregado. E os serviços de baixo valor agregado, pela legislação de transfer pricing, ele se equipara muito ao nosso contrato de compartilhamento de custos, ao nosso cost sharing. Cost sharing brasileiro, ele entraria como serviço de baixo valor agregado. E, ora, o meu ponto de defesa para não tributação veja bem, cost sharing não é serviço. A lei de transferência, de preço de transferência, ela fala, sim, cost sharing é um serviço, e para você não precisar fazer o cálculo do ajuste de TP da maneira tradicional, eu vou te dar uma colher de chá. Você vai ter um cálculo de TP simplificado, desde que você adicione, no mínimo, 5% quando você está exportando, ou seja, quando a centralizadora está no Brasil, e no máximo 5% quando você está importando, que é o caso da maioria das empresas aqui no Brasil. Então, o que acontece? Eu vou ter o markup. Se eu vou ter o markup e eu tenho um instrumento falando que é um serviço, perde força o meu contrato de cost sharing, todo aquele argumento de que, olha, veja bem, é um reembolso, não tem um markup e tudo mais. E por isso que ligou o alerta em todo mundo. Só que aí chegou a solução de consulta 39 de 2025. E a solução de consulta 39 de 2025, ainda que desfavorável ao contribuinte, porque ela fala, olha, quando você tem um contrato de cost sharing, ainda que você tenha ausência de lucro, que você não tenha markup, você vai tributar tanto para IR, quanto para CS, quanto para PIS e quanto para COFINS. No entanto, o consulente, ele chegou a perguntar diretamente se as novas regras de preço de transferência seriam aplicadas, ou seja,
se eu deveria considerar como um serviço por conta da disposição das novas regras de preço de transferência. E a Receita Federal, por incrível que pareça, porque eu sempre espero o pior da Receita Federal, ela virou e falou, não, olha, veja bem, preço de transferência é preço de transferência. No momento adequado, quando vier um questionamento referente a esse tema, nós iremos tratar. Por enquanto, você não considere a legislação de preço de transferência. Só que daí veio a maldade e falou, mas na remessa, ainda que tenha remuneração, você vai ter que tributar para IR-CID. O que é estranho, porque remuneração a gente pressupõe uma margem de lucro. E se eu não tenho remuneração, não faz sentido eu falar em imposto de renda retido na fonte. Por outro lado, ele falou, e o PIS/COFINS importação também, porque eu vou considerar isso um serviço. O que também é incoerente, porque se a gente pensar, como que tem um serviço gratuito? Eu não estou cobrando. E ele vai falar que é um serviço? É um serviço prestado dentro da minha empresa, para a minha própria empresa, para beneficiar o meu grupo econômico sem preço, e eu tenho que pagar o PIS/COFINS de importação. Então, por mais que ela seja desfavorável e ela linke bastante com outras soluções de consulta da Receita Federal também desfavoráveis, o cenário ele permanece estanque, ele vai ser decidido, seja no CARF, seja no Judiciário, porque a gente já entendeu que a Receita Federal ela tem uma posição um pouco mais restritiva. No entanto, ela pode ter esse tipo de posição desde que ela seja coerente, ela não está sendo coerente com a lei de imposto de renda, com a lei da CID, com a lei de PIS/COFINS. Então, a gente pode observar que isso vai gerar alguma discussão. E quanto ao markup, necessariamente eu preciso incluir esse markup e enfraquecer o meu argumento de que não é serviço e não tem lucro? Bom, aqui a gente pode verificar que ele fala no máximo de 5% de importação. E aqui a gente está falando que ele tem que fazer um ajuste de no máximo. Se eu posso no máximo 5, eu posso também 0. Então eu posso, de fato, na importação desse serviço, entre aspas, gente, pelo amor de Deus, porque vai descaracterizar tudo que eu falei até agora. Na importação desse suposto serviço, eu posso incluir uma margem 0. De repente, eu coloco margem 0 só para fazer a remessa e eu faço um ajuste na minha escrita fiscal e adiciono 5% porque eu vou deduzir. Seria o momento mais conservador, vamos dizer assim, mas é uma possibilidade. Porque agora que a gente sabe que a Receita Federal não vai utilizar esse argumento da lei de preço de transferência, o que já seria um absurdo, contra o próprio contribuinte, a gente pode voltar para as nossas raízes e defender de fato que não há incidência de IR, CID e PIS/COFINS, pois não há fato gerador desses tributos na remessa. E qual que é o grande pulo do gato? O grande pulo do gato é que é muito caro para remeter reembolso lá para fora. Por quê? Porque a gente tem 15% de IR fonte, a gente vai ter o 10% de CID, já deu 25%, mais 9,25% de PIS/COFINS importação, mais até 5% de ICMS e o eventual 3,5% de IOF-CAM. A gente chega a absurdos 40 e poucos % de tributação. E é aí que entra o ponto, e aí a minha grande crítica, até encerrando o debate já, é referente à utilização dos Transfer Pricing Guidelines, ou seja, métricas da OCDE, que hoje em dia também até é um mistério se o Brasil vai entrar de fato na OCDE ou não, porque antes era uma segurança que a gente tinha, agora, muito por conta do decreto do IOF, já fica um pouco mais tenebroso, mas os países europeus eles não têm essa tributação gigantesca no pagamento do reembolso. Então, para eles é fácil colocar um markup de 5%, porque não vai estar descaracterizando, você não vai estar atraindo uma tributação de quase 50% para o seu pagamento. Só que o Brasil é uma realidade distinta. O Brasil, de fato, a gente tem. Então, isso tem que ser analisado de acordo com a localização, não de acordo com o contexto global, porque o contexto global ele não se aplica nesse caso. E se a gente estiver falando de fato de um reembolso, a gente não vai pagar nada, porque o reembolso, de fato, ele não é fato gerador do IR, você não tem uma remuneração, você não tem um acréscimo patrimonial, você tem no máximo uma recomposição. Você chega num 0 a 0, eu gastei 15, ele está me mandando 15, e acabou. Não é um serviço, porque não existe um serviço gratuito. Então também não vou ter PIS/COFINS importação nessa brincadeira.
O ISS importação, em que pese o Rio de Janeiro ter um código de serviço de reembolso, é extremamente discutível também, e o IF câmbio ele continua, porque de fato eu tenho uma remessa. A gente tem jurisprudência favorável no CARF, em que pese recentemente a gente ter a decisão do Arcos Dourados, que ela foi desfavorável para o contribuinte, mas uma decisão que o CARF de fato ele se ateve ao que ele deveria levar em consideração, ou seja, ele enfrentou o fato gerador dos impostos, ele não levou em consideração essas maluquices da Receita Federal no que tange a Transfer Pricing Guidelines ou regras internacionais, mas eu tenho grande esperança de que isso vai ser revertido no judiciário, porque, como eu disse, é fácil enfrentar esses argumentos de que tem que ser tributado. E no STJ também a gente tem decisão falando sobre reembolso, que reembolso não é remuneração, logo você não tem que tributar esse tipo de despesa. E é essa ideia que eu quero deixar gravada na cabeça de vocês, gente, que é um assunto que vem sendo discutido ao longo do tempo, é um assunto polêmico, mas extremamente defensável e benéfico para o contribuinte. Então, eu espero que tenha agregado para vocês essa minha apresentação. No caso, se tiver um markup nesse contrato, esse markup deveria ser tributado de forma diferente ou adicionado na base ou nada? É que se você coloca um markup, aí você já está diante de fato de um preço. Se você está diante de um preço, isso vai ser tributado tanto para IR quanto para PiscoFins. Por isso que o markup acaba sendo um deal breaker. Então, aqui pegando um gancho na legislação de preço de transferência, por mais que ela exija esse markup, é um markup de ajuste de preço de transferência. Se eu vou lá e retifico o meu contrato para incluir esse markup, eu acabo dando um tiro no meu pé, porque como que eu vou defender um reembolso de algo que tem lucro, que tem margem de lucro? E esse que é o grande ponto. Eu recomendaria não retificar contrato. Se eventualmente eu vou fazer esse ajuste, o ajuste seria na minha escrita fiscal. Obrigado. Certo? Mais alguém, gente? O tema é polêmico. Sim, com certeza. Isso já vem sendo discutido, é aquilo que eu falei anteriormente. Até 2012, a Receita Federal era bem combativa com isso. Ela não deixava nem a dedução e ainda incidia a tributação. Mas a partir de 2012, ela já, pelo menos a dedução, a gente consegue garantir que será devida. O problema são as tributações na remessa. E isso, se a gente aplicar os precedentes que tem para cost sharing nacional, fica ainda mais forte o argumento que, quanto à dedução, é indiscutível. O problema são os tributos na remessa.